Olá, meus irmãos, quem está falando aqui é o pastor Alex Wander. Venho falar com você aqui um instante. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Não esqueça de deixar o seu like de gostei. Também compartilha os nossos vídeos. E que Deus abençoe ricamente a todos vocês em Cristo Jesus. Eu saúdo os irmãos na santa paz do Senhor Jesus. E desde já desejo que todos aqueles que estão hoje aqui na casa do Senhor, que Deus abençoe ricamente com a sua divina bondade. Amém, Senhor Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Então nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo número 1, a partir do versículo 26. Glórias a Deus. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. Glórias a Deus. Amém, Senhor Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, meus irmãos, daqui a palavra nos diz assim, ó. E no 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graças diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria, o anjo: Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Graças a Deus. Então, eu vou recordar mais uma vez aqui este versículo, a partir do versículo 31, que diz: E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôs-lhe o nome de Jesus. Esse será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Graças a Deus. Este nosso mundo teve muitas pessoas muito importantes que habitaram nele, viu? Aqui viveram nesse mundo grandes reis, grandes profetas, né? Pessoas muito importantes, pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da ciência e muito contribuíram para o bem-estar e o desenvolvimento da humanidade.
Esses homens desvendaram o segredo da ciência, e esses homens descobriram o continente, esses homens idealizaram a fisiologia. E eu respeito e admiro todos eles, mas tem um nome que é muito melhor que esses, e muito maior e muito mais especial. Este nome se chama Jesus de Nazaré. Este nome Jesus é poderoso e grandioso, o próprio Deus deu esse nome e exaltou soberanamente. E todo aquele que pronunciar o nome de Jesus, que se dobre o seu joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e que todos confessem que o Senhor Jesus é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Este Senhor Jesus, aqui a palavra nos diz que Ele reinará eternamente e o seu reino não terá fim. Então isso aqui é uma prova que Ele é diferente de todos que já viveram desse mundo. Porque aqui teve muitos impérios desse mundo, grandes sistemas que governaram grande parte do mundo, mas todos eles passaram, assim como passa nuvem branca no céu, que vai embora e não deixa sinal. Mas o Senhor Jesus está aí até hoje. Essa palavra gloriosa que Ele deixou para nós, o Evangelho, está aí o Evangelho mudando vidas, salvando vidas e ganhando almas, convertendo almas para o reino de Deus e vencendo, finalmente vencendo até mesmo a morte. Porque o Senhor Jesus é a vida e Ele tem as palavras da vida. Eu gosto muito de falar sobre essa parte aí, porque eu sou uma pessoa que eu detesto a morte. Eu tenho visto muito cristão dizer que a morte é uma coisa boa, coisa e tal, etc. Mas para mim não é, porque a morte me levou muitos dos meus familiares, viu? E a morte matou muitos dos meus amigos, viu? Eu detesto a morte, viu? Porque a morte é um fim de um projeto, é um fim de uma esperança, e finalmente é o fim do bem mais importante, que é a vida, viu? Então eu detesto a morte. O Senhor Jesus também sempre detestou a morte e deu vida e vida com abundância. Então por isso que eu defendo a palavra dele e fico do lado dele. Graças a Deus. Este Jesus nasceu em Belém da Judéia, nasceu de uma virgem, bem como estava profetizado. Este Jesus, o nascimento dele, desde a hora que ele nasceu, já começou a mudar o sistema neopolítico do mundo, viu? Veio os reis do Oriente visitar ele trouxeram presente, então trouxeram mirra, trouxeram incenso e trouxeram ouro. Mirra porque ele era doutor, incenso porque ele era divino, e ouro porque ele era rei. Aleluia! Esta mirra teve um papel, um destaque muito importante na vida do Senhor Jesus, porque a mirra naquele tempo era um remédio poderoso que curava muitos tipos de doenças, até mesmo algum tipo de câncer a mirra curava. A mirra valia 7 vezes o peso dela de ouro. Uma grama de ouro, ou quer dizer, uma grama de mirra valia 7 gramas de ouro, de tão importante que era isso aqui. Quando Jesus foram crucificar ele, ofereceram mirra com vinho para tirar a dor, porque a mirra era muito calmante. Mas o Senhor Jesus recusou, ele não quis tomar. Então aí havia uma coisa usada pelo inimigo, que iam dizer que Jesus foi crucificado, mas foi uma situação muito cômoda, que não sofreu dor, porque tomou um remédio que ele tirou a dor, neutralizou a dor, mas aí ele recusou e não quis tomar a mirra. Então a mirra acompanhou a vida do Senhor Jesus. Né? Bom, esse senhor, o rei Herodes, tomado de ciúme, chamou os escribas, os anciões do povo, o sacerdote, o sumo sacerdote, toda aquela gente que assessorava ele, e perguntou aonde teria nascido o Cristo. Aí eles disseram que com toda certeza foi em Belém, porque tinha uma profecia que dizia:
e tu, Judá, de maneira nenhuma é menor que as outras capitais, porque de ti vai sair aquele que vai governar o meu povo em Israel. Tá. Aí então, para que o menino Jesus, todo aquele filme, para matar o menino, ele decretou uma lei que de lá, na Judéia, todos os meninos abaixo de 2 anos, até 2 anos fossem sacrificados, e ali houve uma matança dos meninos. E ali se cumpriu outra profecia que diz assim, ó, a profecia diz assim, e houve grande pranto em Ramá, Raquel chorando e não quer ser consolada, porque os seus filhos já não existem. É muito triste. E o anjo falou em sonho para o José fugirem para o Egito. E assim ele fez, ele, o menino e a mãe do menino. E lá eles ficaram lá, asilados no Egito, por uma certa quantidade de tempo. E aí se cumpriu outra profecia que diz que ele veio porque era seu, mas os seus não lhe aceitaram, viu? Depois o anjo apareceu novamente a José e falou que eles podiam voltar, porque os que queriam matar o menino já tinham morrido. Então aí foram morar. Aí se cumpriu outra profecia da parte de Deus que diz assim, ó, e do Egito chamei meu filho, entendeu? Então eles foram morar em Nazaré para se cumprir outra profecia que diz, ele se chamará Nazaré. No Velho Testamento existem 300 profecias que falam a respeito da primeira vinda do Senhor Jesus, viu? Tudo isso aí é muito bonito e muito bem planejado da parte de Deus. Então, eles foram morar em Nazaré. Nazaré não era uma grande cidade, era um vilarejo. Aquele povo, eles criavam, não é? Plantavam alguma coisa, mas a grande fonte de renda deles era pescar no mar da Galileia, cercar os peixes, sargar e vender os peixes secos para os outros povos. E morava de 500 a 600 pessoas em Nazaré. Não era uma grande cidade, era um vilarejo. Então, meus irmãos, tudo é planejado por Deus e tudo deu tudo muito certo. Este Jesus foi diferente de todos os homens que viveram neste mundo, porque ninguém fez nunca o que ele fez. Ele, quando viveu aqui, ele teve todo o poder, Deus lhe deu, e ele nunca usou esse poder a benefício próprio. Ele sempre usou a favor das outras pessoas. Ele fez todos os tipos de milagres enquanto viveu aqui. Homem nenhum fez o que ele fez. Ele foi o único homem que viveu aqui e nunca pecou. Jesus nunca riu, mas chorou várias vezes, viu? Jesus era 100% humano, sentia fome, canseira, sede, tristeza, viu? Sentia emoção, e por outro lado ele era 100% Deus. Por isso que ele nunca pecou, viu? Então, o exemplo que o Senhor Jesus nos dá é muito bom, de humildade. O Senhor Jesus, quando viveu aqui, sempre procurou as pessoas mais humildes, aquelas pessoas que não tinham ninguém para proteger eles, eram pessoas que se vestiam mal, muitas das vezes com a roupa não estava limpa, muitas das vezes cheiravam mal, não é? Porque não tinham recurso, mas esses aí o Senhor Jesus abraçava e ficava com eles. O Senhor Jesus deu um exemplo de humildade para todos os cristãos. Isso aí é outra coisa muito bonita, o que este Jesus fez. E ele fez milagre por tudo por onde andou na vida, não? Fez tudo. Ele curou todos os tipos de enfermidade. Várias pessoas que tinham morrido, ele ressuscitou. Uma ocasião ele andava de vilarejo em vilarejo e de cidade em cidade, curando todas as doenças e enfermidades que existiam entre o povo, e pregando o evangelho do reino. E os seus discípulos e uma grande multidão lhe acompanhava. E ele passou sobre as portas de uma cidade de nome Naim, e vinha outra grande multidão. Aí ele ficou sabendo que era o enterro único do filho de uma viúva. E ele se moveu de íntima compaixão e disse para a mulher: não chores, porque Jesus não quer ver ninguém triste.
Jesus quer que tenha alegria, vida e vida com abundância. Aí ele mandou parar o cortejo, tocou no esquife e disse: jovem, a ti te digo, te levanta e anda. E o moço se sentou e começou a conversar. Ele pegou o moço pela mão e entregou para sua mãe, com a sua vida completamente sã e recuperada. E de todos se apoderou o temor de Deus, e aquele povo dizia: um grande profeta se levantou entre o povo. E outros diziam: Deus visitou o seu povo. E essa fama correu dele por toda a Judéia e por as terras circunvizinhas. Então Jesus fez o que nunca homem nenhum fez, porque o Senhor Jesus era diferente, e continua sendo. E eu não tenho a menor necessidade de engrandecer o Senhor Jesus, porque Ele sempre foi, e vai ser grande, viu? Ele é o grande e o maior de todos, viu? Nós temos que acreditar nele, ter fé nele, e uma coisa muito importante, meus irmãos, quando vier as dificuldades da vida, que sempre vem na vida da gente, quando tudo tiver perdido, tudo não estiver dando certo, não existir saúde, não ter mais conforto, nada funcionar, quando a farinha terminar e o azeite da botija secar, nem assim não abandone ele, porque ele tem as palavras da vida e é ele que nos oferece a vida. A Bíblia Sagrada apresenta o Senhor Jesus como sendo ele um sinônimo de vida. Então está escrito assim, ó: e a vida eterna é esta, que conheça a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Depois o Senhor Jesus disse, ele disse, todo aquele que crê em mim, ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, e todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Depois ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Depois ele disse, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entra em tentação, mas passou da morte para a vida. Então a Bíblia nos apresenta o Senhor Jesus como sinônimo de vida. Por isso que eu gosto tanto dele e amo tanto ele, viu? Todo aquele que detesta a morte nunca larga a mão do Senhor Jesus, porque quando a nossa vida findar aqui, o Senhor Jesus nos garante vida eterna, vida da eternidade, para toda a eternidade. Então o que é a eternidade? Um século tem 100 anos, e quando se passar 100 milhões de séculos, no tempo da eternidade, essa quantia é zerada e começa outra vez do zero. Quando atingir 100 milhões de séculos, outra vez a quantia é zerada e começa do zero. Por isso que a eternidade é sem fim, é um abismo de tempo que não tem fim. E essa vida com abundância que o Senhor Jesus oferece para todos nós é para toda a eternidade sem fim. A palavra que nós lemos aqui diz que ele governará eternamente e o seu reino não terá fim. Glória a Deus! Isso é muito bonito. Quem é o Senhor Jesus, viu? Está muito bem. Então, meus irmãos, outra ocasião o Senhor Jesus andava de vilarejo em vilarejo, de cidade em cidade, outra vez, curando todas as doenças e enfermidades entre o povo, e então aí ia pregando o evangelho do reino, e os seus discípulos, uma grande multidão, lhe acompanhava. E surgiu um homem do meio da multidão dizendo, mestre, manda que o meu irmão reparta comigo a herança. E aí Jesus disse, homem, quem me pôs por juiz e repartidor entre vós? E o Senhor Jesus disse, tenham muito cuidado com a avareza, porque a vida de muitos não depende da riqueza que a possui. Então ele disse, propôs uma palavra dizendo, eis que um certo homem rico recebeu uma herança e progrediu bastante. Então aquele homem arrazoava assim entre si e dizia, o que farei agora? Não tenho onde guardar as minhas colheitas e os meus bens. Aí ele disse, mas já sei, derrubarei os silos velhos e edificarei silos novos. Então aí eu terei onde guardar
todas as minhas colheitas, e os meus bens, e todas as minhas novidades. Então aí eu direi, ô alma minha, agora cansa, agora descansa, come, bebe e folga, porque tem bens guardado para muitos anos. E aí então Deus disse para aquele homem, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tu tens para quem vai deixar? Esse é aquele que é rico das riquezas do mundo e pobre das riquezas do céu, que é muito ruim, porque a pessoa tem, bom, Deus não é contra que ninguém seja rico e tenha dinheiro. O que não pode é colocar o amor só no dinheiro e desprezar Deus, porque aí é o pecado da avareza, é um grande pecado. Aqueles heróis lá do Velho Testamento, lá Abraão, Jacó, Davi, Salomão, daquela gente, tiveram muita riqueza. E Deus sempre andou com eles, porque eles sempre buscavam a Deus. Então é muito bonito a pessoa que tem os seus bens materiais, assim que progrediu, mas sempre com Deus. É muito bonito. Esse aí tem que ser a meta do cristão. É um grande pecado se colocar o dinheiro em primeiro lugar. Em toda a Bíblia, a palavra dinheiro está escrita 117 vezes. Dinheiro, viu? Então, é isso aí. O dinheiro serve para a felicidade de muitos e para a ruína e decadência de muitas pessoas que não sabem usar o dinheiro. Né? Então, este Jesus foi sempre muito importante. E o que é que esse Jesus faz na vida da humanidade? A Jesus é qual é o valor de Jesus? Então é assim, ó, para o doente, Jesus é a saúde. Para o triste, ele é a alegria. Para aquele que está cansado e deprimido, Jesus é o alívio. Para aquele que navega, Jesus é o porto bem seguro. Para o jardineiro, Jesus é a flor gloriosa, a rosa de Sarão. Para o advogado, Jesus é o justo juiz. Para o juiz, Jesus é a justiça perfeita. Para o viajante, o Senhor Jesus é a estrela guia. Para o astrônomo, o Jesus é a estrela da manhã. Para aquele que tem fome, o Senhor Jesus é o pão da vida. Para aquele que tem sede, o Senhor Jesus é a fonte da água da vida. E para o povo de Deus, Jesus é toda alegria e felicidade. Toda alegria e felicidade. E para o mundo inteiro, Ele é o Salvador. Ele veio para todos. E para Deus, Jesus é o Filho muito amado. Este Jesus é tudo isto que eu falei aqui e muito mais ainda. Eu não falei nem a metade das coisas boas que o Senhor é. Isso tudo eu acho muito bonito. Muito bonito e muito certo. Então, nós irmãos, podemos ter todo tipo de dificuldade, mas nunca larga a mão do Senhor Jesus. Eu tenho visto muito problema na igreja, muitos que se desviaram, viu? Por falta de entendimento e por falta de alguém que lhe prega a verdade. Tem muita verdade que não é pregada na igreja, verdades estas que era para constantemente ser pregada, para acrescentar a fé do cristão e a certeza na pessoa do Senhor Jesus. Mas muitas das vezes essas verdades são omitidas e não são pregadas, viu? Isso aí não era para acontecer, mas acontece. Então, assim, ó, eu conheço muitos que o irmão ofendeu ele se desvia. O pastor pegou uma palavra que ele não gostou, ele se desvia. Outra coisa lá que não deu certo, ele se desvia. E aí, então, eu tenho perguntado para essas pessoas, quem é o dono da igreja? É o pastor ou é o irmão que congrega? Quem é? Eles abandonam o dono da igreja, que nunca era para ter abandonado, por alguma coisa errada lá que o irmão fez, viu? Mas que falta de visão das coisas certas, viu? Então, logo o Senhor Jesus que não quer que ninguém faça coisa errada, mas alguém erra e tem muitos que abandonam ele, vão embora, não é? Porque foram ofendidos na igreja, aí Jesus é que leva a culpa, não é? Isso é uma coisa que eu acho muito errado isso aí. Lá na nossa igreja tem algumas pessoas
que estão lá, graças à ajuda de Deus, e o que eu fiz perante a vida deles. E tem um irmão lá que já tirou algumas pessoas da igreja. Vocês veem como é que é a coisa, não é? Isso aí não é brinquedo, isso aí. Então, isso aí é muito sério. Tinha uma irmã que fez umas coisas erradas e ficou com vergonha e não ia mais na igreja. E ninguém se importava com a irmã, só disse, não, vem e se desviou. E ela era uma pessoa muito boa, muito boa. E aí, Deus me deu uma vontade de falar com ela. Eu fui na casa dela, uma tarde, pregar a palavra para aquela irmã. E aí preguei e ela disse, não é muito bom, mas eu não posso ir porque eu estou com muita vergonha, porque eu fiz coisa errada, e você não sabe o que eu errei. Eu disse para ela, olha irmã, todos nós somos pecadores. Eu vou lhe citar um exemplo. A senhora pecou, não tem dúvida, mas a senhora quer ver uma coisa? Tem pecado, a senhora pecou. Eu não pequei o pecado que a senhora pecou, mas tem pecados que a senhora não pecou e eu pequei. Para a senhora ver que todos estamos no mesmo barco, só não podemos abandonar o Senhor. Aí ela disse, irmão, amém, mas que palavra tão boa essa sua. No mesmo dia ela voltou para a igreja, até hoje, buscando a Deus, e é uma bênção na igreja, não é? Então isso tudo a gente tem que levar em consideração. Eu acho muito de justo pregar o amor de Jesus, o poder dele, a vantagem de seguir ele. Isso aí serve para acrescentar da fé do cristão, ele tendo mais conhecimento da vida do Senhor Jesus, com toda certeza a fé dele vai ser acrescentada nessa mensagem de fé e esperança que o Senhor deixou para todos nós, viu? Isso tudo, eu acho muito bonito isso aí, graças a Deus. Então, a vida é assim, meus irmãos. O Senhor, nós não podemos nunca abandonar ele. Foi o homem que tanto sofreu, viu? O povo de Israel, assim, desobedeceu a lei deles em muitas coisas para matar Jesus. Eles prenderam Jesus de noite. E a lei do povo judeu não podia prender ninguém de noite, só podia prender uma pessoa durante o dia com a luz do sol, a luz bem clara, a luz do dia. Eles prenderam Jesus de noite. Não podiam julgar ninguém se tivesse uma defesa. Eles julgaram Jesus sem ter defesa. Os judeus não crucificavam. Quem crucificava eram os romanos. E eles crucificaram Jesus. Então eles fizeram tudo errado. Mandaram açoitar Jesus com um açoite muito violento. Aquele açoite arrancou a pele das costas de Jesus. Colocaram aquela cruz em cima da carne dura, não tinha pele. E o Senhor Jesus, de dor, ele desfalecia, viu, no caminho. Então, aí se apresentou o homem aquele para carregar a cruz. Quando aquele homem tirou a cruz de cima de Jesus, Jesus não disse nada para ele, mas Jesus olhou bem para ele. E ali naquela hora, Jesus marcou aquele homem para uma felicidade eterna no reino de Deus, viu? Porque foi poucas pessoas que fizeram as coisas quando ele esteve aqui para ajudar ele. O que ele mais sofreu foi injúria, foi injustiçado, e pessoas que sempre o que fizeram, a maior parte das pessoas, foi prejudicar ele e não valorizar ele. E por que Jesus, quando foi julgado, não teve ninguém para defender ele? Porque o povo judeu, lá tinha um judeu que era o homem mais poderoso daquela época, que era o sumo sacerdote Caifás. Então ele ia ser muito dinheiro, pagaram um grande número de pessoas, de policiais, e colocaram nas ruas, tudo que era rua que dava acesso para aquele local, a polícia atacou. Muita gente quiseram ir lá defender Jesus e dizer uma palavra a favor dele. Ninguém pôde ir, viu? Porque foram atacados no caminho. E aqueles que gritavam, que queriam que crucificasse ele, para o sangue dele cair sobre eles e sobre os filhos deles, aquelas pessoas não tinham raiva de Jesus. Muitos deles ali, Jesus tinha curado alguém da família deles e tinha feito algum favor, mas como aquele povo, a elite do povo judeu tinha muito recurso,
pagaram aquela gente com dinheiro para eles gritar e pedir que crucificasse Jesus. Aquilo ali não foi de raiva que eles pediram, aquilo ali foi exatamente por causa do pagamento, viu? E aí foi a hora de maior angústia na vida de Jesus, foi quando deitaram ele em cima da cruz e estavam amarrando os braços dele na cruz para não rasgar com o peso dele, do corpo, para rasgar as mãos. E ele olhou para um lado e chegou dentro de uma vazia de cerâmica, uma vazia de barro, 3 enormes pregos de ferro e um martelo de ponta. E ele viu que ele ia ser pregado com aqueles pregos. Foi uma angústia muito grande na vida dele, porque ele ali não sabia até que ponto aquilo ali ia doer, qual era o ponto, o tamanho daquele sofrimento que ele ia ter que passar naquela hora. Viu? Depois, quando ele estava crucificado, ele disse: Pai, perdoa eles porque não sabem o que fazem. Que é uma palavra que Jesus disse só para dar um exemplo para os cristãos, para ensinar o cristão a perdoar aqueles que eram para conosco. Porque aquela gente ali não tinha ninguém ignorante, todo mundo sabia o que fazia. Ali estavam os sacerdotes, os anciãos do povo, os escribas, os homens da lei, os sumos sacerdotes. Todo mundo tinha grande conhecimento das Escrituras e tudo mais, viu? Então, Jesus disse aquilo ali só para dar um exemplo para a vida dos outros cristãos daquele dia em diante. Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Todo mundo sabia o que ele estava fazendo, viu? E eles sabiam tanto que o sumo sacerdote Caifás, seguido ele dizia assim, viu os milagres de Jesus, e ele dizia: olha, nós temos que matar esse homem, porque se deixar ele vivo daqui um bocado, todos vão seguir ele, viu? E eles tinham um ciúme, porque o ciúme não veio de Deus, o ciúme veio do inimigo, viu? Não veio da parte de Deus, viu? E por isso tinha um ciúme, porque Jesus pregava a palavra com autoridade e eles não podiam. Jesus perdoava pecados, eles não podiam perdoar pecados. Jesus curava todo tipo de enfermidade, eles não podiam curar. Jesus ressuscitava os mortos, eles não podiam ressuscitar ninguém. Jesus perdoava pecados e eles não tinham autoridade para perdoar pecado de ninguém. Então Jesus era o maior de todos e gerou uma grande inveja e um ciúme em cima da pessoa do Senhor. Isso aí é muito triste, mas aconteceu. E aí foi. O ladrão da cruz viu aquilo ali, tudo aquilo ali, e viu que Jesus era verdadeiro, e aí disse: Senhor, lembre-se de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse: em verdade eu te digo, que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Jesus serviu aquele homem sem oração, sem jejum, sem batismo, sem oferta na igreja, só porque simplesmente aquele homem, na última hora de vida, reconheceu e aceitou ele como seu Salvador. Eu tenho orado para várias pessoas no hospital que não falam mais, não têm condições de falar, mas eles entendem e ainda entendem o que a gente fala. Eu pego o evangelho para eles e pergunto se eles aceitam Jesus, e eles fazem uma moção com a cabeça, confirmando que sim. Aqueles ali, na última hora, Jesus salvou eles, viu? Como já tem acontecido, de eu entrar no hospital, entrar nos leitos onde estão as pessoas internadas, e está uma cama coberta com a lona preta, eu levanto a lona, debaixo daquela lona tem um falecido. Não esperou chegar a palavra e aceitar e Jesus salvar ele. A vida tem muito mistério na vida, né? Então, todas essas coisas assim. Mas todo aquele que acreditar nele, ele oferece vida e vida com abundância. Mas tem que Jesus, lá nas cartas, no início das cartas de Apocalipse, tem um texto que Jesus diz assim: eis que eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Muito bem. Agora, esta porta que o Senhor Jesus fala é a porta do coração, viu? E ele não entra se a pessoa não abrir a porta do seu coração. Porque Jesus tem decência e tem educação. Ele não vai sair para aí arrombando porta e destruindo fechadura. Ele só entra com o consentimento da pessoa.
Ele não invade a vida de ninguém. Mas aí ele diz, e todo aquele que vencer até o fim, outra palavra, até o fim, eu lhe consigo o direito de se assentar comigo no meu trono, conforme eu venci e me assentei juntamente com o meu Pai no seu trono. Que promessa tão bonita é essa, né? Depois, outra vez, o Senhor Jesus disse, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vos preparar lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Então, o interesse do Senhor Jesus é que nós fiquemos com Ele, viu? Fique com Ele e conviver com Ele. Isso é das coisas mais bonitas que existe, viu? É essa vontade que o Senhor Jesus tem. E aí ele viveu a vida inteira fazendo todo tipo de milagre e sempre vencendo as coisas ruins e principalmente a morte, vencendo a morte. Depois está escrito assim, ó. Tudo, convém que tudo aquilo que é corruptível seja em vista da incorruptibilidade e tudo aquilo que é mortal que seja em vista da imortalidade. E aí se cumpre a palavra escrita que diz, e tragada foi a morte na vitória. Mais uma vez a morte é vencida, viu? Muito bem. Então aí mais uma vez aconteceu isso aí. Então a palavra diz, ô inferno, onde está a tua vitória? Ô morte, onde está o teu agrilhão? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez este grande Senhor, que o seu reino não terá fim, entra em cena para nos ajudar. Isso tudo é muito bonito, não é? Então é muito bom servir a Jesus. Jesus aqui no nosso mundo já dá uma vida de felicidade, ele limpa a pessoa. Eu fumava desde a minha adolescência, queria muito deixar de fumar e não tinha força, porque eu era uma pessoa que vivia no mundo, mas não era cristão. Então o vício me dominou, o máximo que eu passava era meio-dia sem fumar, viu? Muito bem. E eu queria deixar de fumar e não conseguia, viu? Então, tem uma filosofia que diz, por que o cara fuma? E ele explica, não é? Em primeiro lugar, quer gastar o seu dinheiro em tudo aquilo que não tem proveito. Depois, quer contaminar o ar que as outras pessoas respiram, sem se importar se eles concordam com isso aí ou não. Tá. Quer ter dentes feios por causa da fumaça da nicotina. Quer ter mau hálito na boca por causa da fumaça do cigarro. Muito bem. Quer contribuir com a sujeira nas vias públicas com as pontas de cigarro. Quer contribuir para incêndios e florestas com as pontas de cigarro acesas, viu? Deseja muito ser paciente de alto risco para sofrer câncer na boca e na garganta e nos pulmões. E agora, ele tinha razão em fumar ou não tinha? Ele estava certo ou estava errado? Mas quer deixar de fumar? Então muitos dizem, não, ele não deixa porque não quer. Não, é outra coisa errada. O vício domina a pessoa humana e ele não tem força de vencer o vício. Ele sozinho em si, aquele que tem o vício, ele não vence. Tem umas poucas pessoas que têm não sei o que na vida deles, que só Deus aqui sabe, que esse aí vence o vício e para a hora que quer. Mas a grande maioria não consegue, viu? Então, o que aconteceu comigo? Eu só venci o cigarro quando o Jesus, eu segui o Senhor Jesus. Aí ele me deu força para mim vencer o cigarro e vencer tudo que era coisa errada do mundo. Ele me deu força e eu venci, graças a Deus. Então, ele dá o poder para nós aqui ter uma vida saudável. E o cigarro faz mal para a gente, as drogas, tudo isso aí só serve para estragar a saúde. A pessoa bem jovem e que usa todos esses vícios, ele está com a aparência de pessoa muito velha, tudo estragado. Agora o cristão, por que o cristão dura bastante e sempre tem uma aparência bonita e de saúde? Porque o cristão não bebe bebida nenhuma que vá prejudicar a saúde dele, ele não bebe bebida alcoólica, ele não usa droga nenhuma que possa prejudicar a saúde dele. Então o cristão tem uma saúde completamente sã e uma vida recuperada diante de Deus, fora de todas essas coisas aí que o pecado oferece. Bom, o pecado está escrito na Bíblia
575 vezes. E o que é pecado? Isso é que eu falo que tem que ser pregado nas igrejas, para as pessoas terem conhecimento, viu? O que é pecado? Eu tenho visto muitos se esforçando em explicar o que é o pecado e não conseguem. Pecado é tudo aquilo que contraria a vontade de Deus. Pecado é tudo aquilo que contraria o que está escrito aqui na Bíblia Sagrada, viu? É pecado. Então isso aí, todo mundo deve de conhecer essa verdade, viu? E aí nós vamos examinar as escrituras e vamos ver o que diz aqui. Bom, mentir é pecado. Pedir não entregar o que pediu, né? Os vícios é pecado, né? Blasfemar contra a palavra de Deus é pecado. Tudo aqui está escrito, viu? Então é muito fácil do cristão examinar as escrituras e ver o que é pecado e lutar contra o pecado e pedir a proteção do Senhor Jesus, porque Ele dá proteção e a pessoa vence o pecado. Muitos, sem a proteção de Jesus não vence o pecado, viu? Não vence. Porque o pecado, os vícios, ele domina a nossa vida. Uma das coisas que me deu força para me deixar de fumar foi assim, ó. Eu li lá em Apocalipse que o céu é um lugar bonito, limpo, puro. E ali Deus não permite que entre nada ali para sujar aquele lugar, viu? E o viciado, para Deus, é considerado uma pessoa suja, não é uma pessoa limpa. Então lá no céu não tem lugar para o viciado por causa disso aí. Então aí eu lendo isso aí, eu tive um pensamento assim, não, nem que eu morra de vontade de fumar, não boto mais ele na boca, porque por causa desse cigarro, eu não vou para o inferno por causa desse cigarro. E aí Deus me deu uma bênção na minha vida, que por incrível que pareça, daquele dia em diante me diminuiu a vontade de fumar. Você vê como Deus faz as coisas bonitas na nossa vida. E tudo isso aí é muito bonito. Mas o homem sozinho não tem força. Tem que ter a mão de Jesus ao lado dele. Né? Essa aí é a grande verdade, meus irmãos. Mas esse Jesus é assim, ó. Se nós precisarmos do nosso amigo, ele está na hora dele ir no mercado comprar comida, ele não pode ajudar. Tá. Se nós precisar dele, outro dia, o outro amigo, está na hora dele ir no banco. Não pode deixar. Outro dia lá, ele está meio disposto, não está com muita saúde, também não pode ajudar. Então isso aí é uma coisa trivial na vida, nós necessitar da ajuda do amigo e ele não poder nos ajudar. Agora esse Jesus, qualquer hora do dia e da noite, ele está ao nosso dispor para nos ajudar. Isso aí não tem hora para ele. É outra coisa que eu acho muito bonita. Né? E ajuda muito, e ajuda de verdade. Porque ele disse assim, ó, de maneira nenhuma eu jogarei fora aqueles que vierem a mim. Então tudo isso aí, Jesus pronunciou com a boca dele e é verdade. Porque Jesus não mente, nunca mentiu. E ele confirma naquele versículo que ele diz, eu sou a verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Né? Ele é a verdade, porque nele não há engano. Ele não engana ninguém. O Senhor Jesus, quando viveu aqui, ele deixou tudo bem esclarecido. Ele não esqueceu de nada, viu? Esses evangelhos está tudo bem explicadinho. De que maneira tem que ser a vida do cristão, viu? Isso é muito bonito. Tá. Depois, quando ele estava crucificado, aconteceu ali que rasgou-se o véu por dentro, rasgou-se de cima para baixo, mostrando de uma demonstração clara que o templo não foi rasgado por mãos humanas, viu? Porque se fosse rasgado por mãos humanas, ele tinha se rasgado de baixo para cima. E ele foi rasgado de cima para baixo, viu? Depois Jesus disse assim, oh meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Então é assim, ó, Deus naquela hora não teve condições de contemplar o seu filho. E Jesus, além de todos o mal que ele estava sofrendo, ele sofreu até essa coisa aí, que ele nunca sentiu na vida dele a ausência do Pai. E nessa hora ele se sentiu abandonado.
por isso que ele reclamou. Mas Deus virou as costas para o seu filho, porque naquela hora estava todo o pecado, toda a sujeira, toda a coisa feia da humanidade estava sobre a pessoa dele. Então Deus não pôde contemplar ele. Viu? Finalmente, o Senhor Jesus disse, eu tenho sede. E aí, então, deram um vinagre para ele beber, então deram um vinagre morno, quente, porque o dia era de alta temperatura, naquele tempo não existia geladeira, então deram para ele aí. O nosso planeta tem 29% é terra seca, e 71% é água, é mar, e com toda essa imensidão de água, não sobrou um copo d'água para o Senhor Jesus saciar a sede, viu? É outra coisa muito triste que emociona a gente, isso aí, viu? É muito triste. Porque ele não se queixou de fome nem de nada, a sede, porque a sede é terrível, viu? Aí ele tomou daquele vinagre ali, com tudo que é humilhação que aquela gente fizeram para ele, né? E só que tem um detalhe muito sério em tudo isso aí, que todos aqueles que deram pontapé nele, cuspiram nele, colocaram aquela coroa de espinho, batiam com a cana, aqueles espinhos que gravaram fundo na cabeça de Jesus, humilharam ele de todo jeito. Aquele homem ali estava muito frágil, não tinha autoridade sobre a vida dele. Então eles, como se diz, deitaram e rolaram sobre a pessoa de Jesus. Só que eles esqueceram de uma coisa, que esse Senhor um dia vai julgar eles, aquele mesmo Senhor. Só que esse dia ele vai estar assentado no trono dele e o rosto dele vai resplandecer mais que o sol do meio-dia. E é esse Senhor que vai decretar qual é a recompensa deles por tudo aquilo. Viu? Daí quando Jesus tomou o vinagre, o Senhor Jesus disse, agora está tudo consumado. Quando ele pronunciou essa frase, ele declarou que não tinha mais nada para fazer. Tudo o que era para ser feito, tinha sido realizado naquela hora. Então aí o Senhor Jesus fez um esforço, encheu para a última vez os pulmões de ar, tudo que pôde, deu um grande grito, um grande bramido, declinou a cabeça para frente, e ali morreu o nosso Salvador, viu? Que coisa bem triste é essa história aí, viu, meus irmãos? E foi isso que aconteceu com ele. Então tá, meus irmãos, eu entrego essas palavras para vocês em nome de Jesus, e tenho certeza que vocês vão meditar bastante na pessoa de Jesus, quem ele é, e o valor que ele tem na nossa vida, viu? Aleluia. Tenho certeza, e todo aquele que eu prego o Evangelho, eu prego de uma maneira que a pessoa simples, para a pessoa ter facilidade de entender, viu? E tenho certeza que a pessoa fica com Jesus na vida dele, graças a Deus. Então eu trago essas palavras para os irmãos em nome de Jesus. E peço para Deus abençoar ricamente a vida de cada um dos que hoje estiveram aqui na casa de Deus. E eu envio um grande abraço e um aperto de mão para todos aqueles que hoje ouviram eu pregar a palavra de Deus. E agradeço muito o convite que fiz, agradeço muito aos irmãos aqui e agradeço muito também ao nosso Deus e ao nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Então tá, graças a Deus. A sua oração